obrigado, pastor Fábio. Deus continue usando sua vida. Vou convidar aqui o pastor Lorival. O pastor Lorival está aqui hoje. Hoje só os convidados top aqui. Você viu o pastor Fábio? Só o pastor ministrando aqui, ó. Pastor Lorival, um amigo. Pastor, uma honra tê-lo aqui. Que Deus abençoe sua vida. O pastor Lorival já esteve aqui conosco e conheci ele através do pastor Edmur, mas parece que a gente já se conhece há anos, né, pastor? A gente bateu nas conversas, nos assuntos, a gente tem se entendido. E graças a Deus por isso. É assim que Deus faz conosco, quando a gente conhece um amigo. E Deus abençoa. Estenda sua mão para cá, vamos ficar de pé, se você puder. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o Senhor mais uma vez, Pai. Que diante do Senhor, apresenta a vida do pastor Lorival, que vai ministrar a palavra nessa noite, Pai, nessa manhã. E que o Senhor possa derramar graça sobre a vida dele, meu Pai. Que ele possa ser boca do Senhor nessa manhã para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, pastor. Bom dia, irmãos. A graça e paz de Jesus. É um prazer estarmos aqui. Minha esposa, Noemi. Nós temos um casal de filhos. A Júlia, que está no acampamento. E o nosso filho João Felipe está na casa de um coleguinha. E ontem eles jogaram contra o Guarani. Sei que tem aqui uns bugrinos aqui. Jogaram ontem contra o Guarani, a semifinal do campeonato aí, que ele joga pelo Sumaré. E aí ele foi pousar na casa de um amiguinho. Mas é uma honra estarmos com os irmãos aqui. Um prazer imenso voltar, rever os irmãos. E espero que Deus possa continuar falando, né, a cada coração, abençoando a vida de vocês. Agradeço o convite, né, o pastor Edmur ter nos convidado, ter confiado a nós essa honra, né, de poder estar ministrando a palavra do Senhor. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, João, Evangelho de João, capítulo 5. Obrigado, irmão. João capítulo 5, versículo 5. Evangelho de João capítulo 5. Na verdade, segura o evangelho aí. Abra aí em Provérbios 13, 12, depois nós vamos para o João. Evangelho, Provérbios 13, 12. Depois a gente lê o Evangelho de João. Provérbios capítulo 13, versículo 12. A esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido é árvore de vida. Esperança adiada faz adoecer o coração. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje de manhã. A esperança que adoece. Esperança que adoece. Eu me lembro que falando de futebol, eu fui convidado a jogar num time ali em Paulínia, que era o Paulinense, que era o time principal da cidade, e eles estavam tentando subir para disputar a terceira divisão. Então eles montaram a Secretaria de Esporte, o clube paulinense montando o time, e aí eles me convidaram para mim fazer parte desse elenco. Na época eu era um jovem, e eu fui. E eu me lembro que um jogo ia ser contra o Guarani B, ali no Guará, no campo do Guará, que esse campo hoje nem existe mais. E eu havia convidado amigos, familiares, e eu tinha aquela esperança que naquele dia ia estar a comissão técnica do Guarani, ia estar ali alguns olheiros, me vissem jogando, né? E me contratassem, me dessem uma oportunidade, enfim. E aí
fui para Paulínia, porque nós íamos sair de lá com o ônibus e fomos para o campo do Guará jogar contra o Guarani B. E não sei por que carga d'águas, naquele dia o técnico não me colocou. E eu era o titular. Eu sempre joguei de atacante, né? Centroavante, e eu era titular do time. Eu e mais um, que era um tal de Pedrão de Cosmópolis, a gente dividia a vaga, cada um jogava meio tempo. Então a gente estava mais ou menos em teste, né? Para ver quem ia. Mas eu era quem estava jogando. E aquele dia, quem saiu jogando foi esse rapaz. E eu imaginei que no segundo tempo ele ia me colocar, mais do que justo. Começou o segundo tempo, não me colocou. E o jogo acontecendo, por fim acabou o jogo. E não me colocou. Pensa numa frustração, numa vergonha. Porque eu era muito conhecido na região, então assim, o campo estava lotado, mas lotado de gente. Olha, eu me lembro que as pessoas queriam subir, queriam invadir o campo para bater no técnico, porque não havia me colocado. E se o rapaz tivesse sido tão bem no jogo, né? Mas estava jogando mal. Por fim, perdemos aquele jogo e não me colocou. Aí foi depois uma confusão depois do jogo, os caras queriam pegar o técnico, aquela coisa toda, né? Vocês conhecem como o futebol funciona às vezes. E eu fiquei frustrado, porque tinha uma esperança no meu coração de que talvez alguém ia me ver ali, né? E aquela esperança adoeceu o meu coração. Tanto que depois eu nem fui eu tirei a roupa ali mesmo, nem fui para Paulínia. E aí avisei o rapaz, que era na época que me levou lá, né, que se chamava Vaguinho, falou, eu não vou mais. Falou, mas você assinou um contrato aí, que eu falei, não vou mais. E não fui mais. Aí fiquei decepcionado com o futebol na época, aquela coisa toda, porque a esperança tardia adoece, né? Fiquei frustrado, decepcionado. E às vezes é assim que nos sentimos. Muitas vezes nós estamos cansados de esperar algo que não acontece. Talvez nessa altura do campeonato você já gostaria que algumas áreas da sua vida estivessem estabilizadas. Talvez não esteja ainda. Algumas coisas que você talvez está esperando no Senhor há algum tempo e ainda não aconteceu. E isso, como o texto que nós vemos aqui, causa uma frustração. Muitas pessoas estão adoecidas, frustradas, decepcionadas, porque estão esperando algo há tempos. Esse algo não chega. Esse algo não acontece. Esse milagre não acontece. Essa resposta não acontece. Talvez na área emocional, na área espiritual, na área ministerial, financeira, familiar, enfim. Realidades que ainda causam tristeza no nosso coração pelo fato de não ter acontecido. Fato é que se manter acreditando, se manter crendo, custa. Ter esperança, custa. Esta é a realidade. Continuar esperando algo, continuar crendo em algo, nutrindo expectativa na alma, no coração, custa. Custa. Não é à toa que muitas pessoas já colocaram suas vidas no piloto automático. E tanto crer, tanto esperar e não aconteceu ainda, então coloca, se tiver que acontecer, vai acontecer, se não também, a vida que segue, já colocou. Já não nutre mais na alma aquela esperança, aquela expectativa. E eu quero contar a história desse homem que nós aqui vamos falar, que é o João capítulo 5, vai dizer de um homem que estava passando por isso, nesse momento. João capítulo 5, verso 5, diz que estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Os irmãos conhecem a história, aqui que fala que ali havia um tanque chamado Betesda, e Betesda significa lugar de misericórdia. Então esse homem, há 38 anos, estava aguardando misericórdia acontecer na vida dele, ele ser curado. Todos os dias, talvez, né, alguém levava ele ali, porque ele era a pessoa que estava
em uma maca, não podia andar. Esse homem, 38 anos, esperando a sua vez. Não tem aquela música que nós cantamos? Quanto tempo esperei, chegou a minha vez, mas a vez desse homem não chegava. Entrava dia, passava dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e nada do seu milagre. E vendo pessoas do seu lado sendo abençoada, sendo curada, sua história sendo restaurada, e a dele, nada. 38 anos que esse homem estava esperando a misericórdia acontecer na vida dele. Você já pensou nisso ou não? 38 anos. Então eu gostaria de deixar hoje para o nosso coração 3 verdades que nós encontramos nesse texto. A primeira delas é que Jesus está te vendo. Amém? Você pode dizer para o teu irmão aí? Jesus está te vendo. O versículo 6 diz o seguinte: Jesus vendo deitado. Jesus vendo deitado. O verso 3 diz que neste lugar, neste tanque chamado Betesda, havia o quê? Uma multidão de pessoas ali. E nós sabemos que não é fácil encontrar alguém em uma multidão, não é verdade? Não é fácil. Esses dias atrás, nós estávamos num local, num shopping, aí nos perdemos, né? Minha esposa ficou pagando lá no caixa e combinou com a minha filha para guardar na porta. Minha filha saiu para comprar sorvete com meu filho, fui junto e no fim nos perdemos, nos desencontramos. Aí vai atrás da esposa, não acha, e um shopping grande, cheio de gente, e depois de meia hora procurando, que acabou se encontrando. Mas fato é que não é fácil encontrar alguém no meio de uma multidão, não é verdade? Mas mesmo assim, no meio daquela multidão, o texto fala que Jesus estava vendo aquele homem. Jesus vendo aquele homem. Muitas vezes nós nos encontramos como esse homem no meio da multidão, não é? Certas fases da vida parece que as pessoas não estão nos vendo. Parece que a família não está nos vendo. Parece que as empresas não estão nos vendo. O patrão não está nos vendo. A igreja não está nos vendo. Às vezes parece que o pastor não está nos vendo. Acontece isso. Parece que estamos meio que invisíveis em meio à multidão, cercado de pessoas, porém às vezes nos sentimos sós. Parece que ninguém está preocupado com a gente. Parece que ninguém está preocupado com a nossa necessidade. Às vezes o irmão que está do seu lado no banco, às vezes não está te vendo. Mas fato é que existe um Deus que tudo vê. Fato é que existe um Deus que está nos vendo. Salmo 33, 18. Vamos passear hoje um pouco aí na Bíblia. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Este homem estava esperando pela misericórdia, Betesda, e os olhos do Senhor estavam sobre ele. Jesus está te vendo. Os olhos dele estão sobre você. Você pode dizer amém? Amém. Jesus está te vendo. Isso é muito confortante para o nosso coração, saber que nós servimos um Deus que está nos vendo. Olha aí, 2 Crônicas 16. Vamos dar uma passeada hoje na Bíblia, viu? Livro 2 Crônicas, capítulo 16, o verso 9, a parte B, diz: porque quanto ao Senhor,
os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor, aleluia, isso é maravilhoso, saber que os olhos do Senhor estão sobre mim, estão sobre você. Não passamos despercebidos aos olhos do Senhor, ainda que as pessoas, o sistema, não estejam nos vendo. Jesus está nos vendo e é isso que importa. É isso que importa. Saber que temos um Deus soberano, poderoso, maravilhoso, que está com seus olhos sobre nós. Ele está nos vendo, como estava vendo este homem. A segunda verdade que nós encontramos aqui no texto de João, é também no verso 6, Jesus não somente estava o vendo, mas Jesus conhece a sua situação. E sabendo que estava assim, havia muito tempo. Jesus não só está te vendo, mas Jesus também conhece a sua situação. Amém? Jesus conhece a sua história, Ele conhece a sua vida, Jesus sabe da sua história, Ele vê e conhece. Porque ver é uma coisa, conhecer é outra coisa. Às vezes tem pessoas que vê a nossa história, ou vê a circunstância, a situação que estamos passando no momento, mas não conhece a nossa história. É por isso que às vezes sofremos, ou às vezes nós também fazemos julgamentos, porque nós vivemos somente um momento, mas nós não conhecemos a história por trás disso. O porquê leva a pessoa a fazer o que faz, a agir como age, a falar o que fala, e daí por diante, a estar como está. Há uma história por trás disso, há um contexto por trás disso. E Jesus não só viu aquele homem, como ele sabia o porquê que aquele homem estava naquele local. Ele conhecia a história daquele homem mais do que ninguém. Ele conhece as noites mal dormidas, ele conhece as lágrimas nas madrugadas, as injustiças sofridas, as rejeições sofridas, os traumas do passado. Ele conhece tudo isso mais do que ninguém. Jesus conhece a sua história porque foi Ele que te criou. Ele me criou. Isso é maravilhoso, saber que Jesus conhece a minha história. Ele conhece o meu coração. Apesar de agirmos às vezes mal, às vezes de falarmos coisas que não devíamos falar, ou de fazer coisas que não devíamos fazer, Jesus ainda conhece a minha história e a minha estrutura, e sabe que sou pó, como diz a palavra. Ele conhece nossa história, nosso passado, a maneira que fomos criados, a educação que tivemos. Isso não é justificativo para o pecado, não é isso que eu estou dizendo. Mas Ele, mais do que qualquer outra pessoa, conhece a minha história. Ele é aquele que perscruta a alma, Ele sabe o que está aí dentro. Isso é maravilhoso. Jesus conhecia a história daquele homem. Ele conhecia a história daquele homem. Mateus capítulo 6, verso de número 31 e 32. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, guarde isso, o Pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Jesus sabe do que você, do que eu, do que nós precisamos. Ele conhece a sua história, a sua situação,
um momento que você está vivendo mais do que ninguém, e Ele é aquele que conhece a sua necessidade. Talvez as pessoas do nosso lado, familiares, como já disse aqui, não conhecem o que está lá dentro. Não conhece o profundo, não conhece de fato qual é a nossa necessidade. Às vezes a igreja não conhece, mas o texto fala que o Pai, temos um Pai. Qual é o pai que não conhece o que seu filho precisa? Você sabe quando o seu filho está precisando de um tênis, não sabe? Já rasgou aquele que tem, já está, né? Flutuando aí, se for passar na poça d'água aí. Você sabe quando o filho precisa de um tênis? Quando precisa de uma calça? Quando precisa cortar o cabelo? Né? Você sabe, quem é pai, quem é mãe sabe o que o filho precisa. Temos um pai que sabe do que nós precisamos. Temos um pai que conhece a nossa história e sabe qual é a nossa necessidade. É por isso que a Bíblia vai nos convidar a sempre buscarmos esse pai, a sempre orarmos, a sempre colocarmos diante desse pai nossa necessidade. Ele sabe. Ele conhece a nossa situação. Não só o vê, mas também conhece. E não está indiferente a elas. Porque tem pessoas que às vezes conhecem nossa situação, mas continuam indiferentes. Sim ou não? Tem pessoas que conhecem nossa situação, mas continuam indiferentes, porque nós estamos vivendo um momento difícil, até mesmo dentro da igreja. O sistema mundano tem invadido a igreja, o sistema egoísta, né? Às vezes nós nos tornamos egocêntricos, pensamos só em nós mesmos, às vezes não atentamos, às vezes sabemos que quem está do lado precisa de algo, às vezes fazemos vista grossa. Deus não é assim. Deus é Pai. Então Jesus não somente está te vendo, como também conhece a sua situação, mas não para por aí. Jesus pode mudar a sua situação. Amém? Ele vê, conhece e tem poder para transformar a nossa história. O verso 6 aí de João, Jesus pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Eu te vi aqui, eu conheço sua história e agora eu quero te curar. Você quer ser curado? Olha que pergunta mais maravilhosa. Você quer ser curado? Você quer ser transformado? Você quer que essa esperança sua há tanto tempo que você está aguardando, quer que ela se concretize? Quer que ela seja uma realidade na sua vida? Ele pergunta para esse homem. Talvez aquele homem estava ali pensando o seguinte: olha, me leva lá, mas vai ser mais um dia de frustração, né? Mais um dia de expectativa frustrada, mais um dia de esperança tardia, vai ser mais um dia, mas me leva lá, vai. Ficar em casa também não vai resolver nada, então me leva lá. Às vezes não é assim, nos sentimos? A gente às vezes vem para a igreja, às vezes com o sentimento, mais um culto, mais uma palavra, às vezes assim nos sentimos, estamos tão frustrados, às vezes tão decepcionados, que às vezes achamos que vai ser mais um dia. Mas vamos lá, vai. Vai que, né? Leva lá. Esse homem talvez estava pensando assim, se sentindo assim. Mais um dia de derrota, vai ser o mesmo jeito. Mas o mesmo Jesus que estava naquele tanque de Betesda, o mesmo Jesus que perguntou para aquele homem: quer ser curado? O mesmo Jesus que curou aquele homem naquele dia, está aqui de manhã. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus por isso. Aleluia por isso. O mesmo Jesus que viu aquele homem, que conhecia a sua situação e que se propôs a curá-lo,
está aqui também. Está nessa manhã, nesse recinto, nessa casa de oração e de adoração. É o mesmo Jesus que também quer mudar a nossa história, também quer nos curar, quer nos transformar, quer reverter esse quadro, esse texto, para que a esperança não seja tardia e não mais adoeça o nosso coração. Agora, o interessante é que aquele homem, ele não estava enfermo somente fisicamente, também era uma pessoa que estava enfermo na alma, porque Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? O próprio Deus encarnado, o próprio milagre, a cura estava diante dos olhos dele. Qual foi a resposta dele? Senhor, eu até quero, mas não tem ninguém que me jogue na água. Quando a água se move aí, o anjo desce aí, ninguém me joga na água. Esse homem estava tão desesperado, tão frustrado, que ele estava: Jesus, eu até queria ser curado, mas não vai rolar, não vai dar hoje. Este homem estava esperando no lugar errado, na pessoa errada. Ele esperava no mover de águas, ele esperava de um anjo que descia ali, de vez em quando, em um momento específico. Ele esperava que alguém o jogasse na água. Irmão, sabe por que às vezes somos frustrados, decepcionados? Porque às vezes esperamos em pessoas. Maldito o homem que confia no homem. Às vezes nem nós mesmos podemos confiar, porque o coração é enganoso, diz o Jeremias. Às vezes nós nos sentimos frustrados e somos frustrados, a esperança tardia, porque esperamos no lugar errado, na pessoa errada. Esperamos de um patrão, esperamos de uma empresa, esperamos de uma igreja, esperamos no homem. Aí vem, sem dúvida, vem a frustração. Ame as pessoas, mas não espere nada delas. Eu li isso essa semana em um livro. Ame as pessoas, mas não espere nada delas, porque você pode ser frustrado. Às vezes o seu melhor amigo te frustra, não é assim? É assim ou não? Porque também se ser frustrado por alguém que você nem não faz tanta diferença, né? Às vezes somos frustrados de dentro, porque esperamos na pessoa. Isaías 40, 31. Fiz uma colinha aqui, mas a minha colinha tudo voou para mim correr aqui nos textos. Isaías 40, 31. Olha que texto maravilhoso. Mas o que esperam em quem? Em quem? No Senhor. Os que esperam no Senhor. O irmão leu aqui o Salmo 125, não é? Os que confiam no Senhor não serão abalados. Por que somos abalados? Frustrados? Porque depositamos nossa confiança em terceiros, em circunstâncias, em pessoas, no sistema falido. Olha aí, essa eleição, muitos estão frustrados, decepcionados, porque esperaram em quem? Em pessoas. Não estou fazendo partidarismo, mas é o que está acontecendo. Temos que esperar no Senhor, porque o texto é claro. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Olha aí, é diferente. Não vai estar cansado, doente, frustrado, vai estar renovado. Quem espera em Deus vai estar renovado. Salmo 27, 14.
marquei errado aqui, viu? Certo? 27:14, é isso mesmo. É que eu fui no... Lógico, eu tô em Provérbios, aí não dá mesmo, né? 27:14. Olha aí. Espera no Senhor. Anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, em quem? No Senhor. Em quem estamos esperando? No Senhor. Temos que esperar nele. E Provérbios 23, agora sim, 18. Olha que texto maravilhoso esse Provérbio 23, 18. Porque certamente haverá o quê? Um futuro, e a sua esperança não será frustrada. Quem espera no Senhor terá um bom futuro, porque a sua esperança não vai ser frustrada. Não vai ser doentia, tardia, não vai adoecer a nossa alma, nosso coração, porque estamos esperando em quem? No Senhor. É nele. Espere somente no Senhor. Como diz aqui, não espere em terceiros. Não espere. Às vezes você olha essa situação e fala assim, nossa, eu sei que aquela pessoa, ela poderia me ajudar. Eu sei que aquele irmão tem condições de me ajudar. Eu sei que aquele... Às vezes somos frustrados. Mas quando você espera no Senhor, aí Ele move o coração daquele irmão, daquela pessoa, daquela empresa, que é Deus que move os corações para nos abençoar. Não é verdade? Deus que move as situações, Deus que move as pessoas para nos abençoar. Quando alguém te abençoa, não é porque ele é bonzinho. Olha, esse irmão é... Não é isso não, irmãos. É porque Deus moveu o coração dele, porque se Deus não moveu o coração dele, porque a Bíblia fala que o homem é mau. Jesus disse isso. Bom mestre, quem falou bom é quem? Bom é Deus, Ele é bom. É Ele que move os corações. Às vezes achamos que somos bonzinhos, né, porque fizemos algo. Não, é Deus que moveu o nosso coração, porque se Ele não mover, nós não vamos estender as mãos para as pessoas, por conta própria. Porque somos egoístas por natureza. Mas Deus move as pessoas para nos abençoar. Deus nos move para abençoar as pessoas. Mas sempre esperando em quem? No Senhor. Que Ele mova, que Ele toque, que Ele fale. Foi bom para mim essa palavra, porque esse dia eu estava meio frustrado. Poxa, Senhor, mas parece que não está vendo, acho que eu não estou aqui. Eu não estou aqui, Senhor, parece que sabe, estou e não estou aqui todo domingo, estou aqui, não me vê. Aí você fica frustrado. Mas quando você olha para o Senhor, você confia nele, você espera nele, aí você não vai ser frustrado. Porque no tempo certo, no tempo dele, ele vai mover, ele vai te abençoar. Amém? E para fechar aqui, o Salmo 42, 5 diz: por que está abatida, ó minha alma? Porque está frustrada, porque está angustiada, porque está adoecida. Espera, porque se perturba dentro de mim. Espera em quem? Espera em Deus. Pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Às vezes estamos com a alma assim, né? Como esse homem aqui, frustrado, abatido, angustiado, mas o texto nos convida: espera no Senhor, espera em Deus, e vamos dizer como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e certamente Ele se levantará ao meu favor, em outra tradução. Eu sei que Ele vive, e certamente vai se levantar ao meu favor, então eu vou esperar nele, eu vou confiar nele, no nome de Jesus. Amém? Deus não somente te vê, Deus não somente conhece a sua história, como está aqui para mudar a nossa história, para nos abençoar no nome de Jesus. Mas devemos esperar nele, confiar nele, e somente, não é nele, é somente nele. Porque às vezes confiamos nele e mais alguém. Nele e mais, não, a Bíblia fala que é só nele.
Aí sim nós não seremos frustrados. Às vezes ficamos tristes, chateados, faz parte da vida, né? Somos seres humanos, mas jamais frustrados, porque sabemos que Deus está nos vendo, Ele conhece a nossa necessidade, e no momento oportuno, no momento certo, Ele vai bradar, os mais pentecostais, Ele vai bradar, e vai nos dar a vitória no nome de Jesus, amém? Glória a Deus por isso, né? Por favor, se coloca de pé, eu quero só fazer uma oração, pastor, com os irmãos, de agradecimento ao Senhor. Isso não é confortante, irmãos? Por isso que é bom vir à igreja, né? Não é mais um dia não, viu? Não é mais um culto não. É o dia que o Senhor preparou. Para estarmos aqui, a louvar o Senhor, para fazer oração, para ouvir essa palavra, que Ele está nos vendo. Irmãos, é maravilhoso ser no mundo de bilhões, né? Quantos bilhões tem? 8 bilhões? Existe aí no mundo. Jesus está te vendo. Você não é mais um em meio à multidão. Não, Ele te vê, te conhece pelo nome. Amém? Pelo nome. Te chama pelo nome. Não é por apelido não. Pelo nome. Está te vendo. Conhece a sua necessidade mais do que o seu cônjuge. Mais do que você mesmo. Ele conhece. E está aqui de braços abertos e dizer, filho, eu estou aqui. Eu vou suprir a sua necessidade. Eu vou te curar, eu vou te abençoar. Porque eu sei que você precisa disso. Oh, louvado seja o nome do Senhor por isso. Se você quiser fechar seus olhos, quero fazer uma oração com você. Obrigado, Senhor. Que coisa maravilhosa é saber que temos um Pai que está me vendo, um Pai que está me vendo agora. É tão bom saber que eu tenho um Pai que conhece a minha necessidade, como falamos aqui, mais do que qualquer pessoa desse mundo. Um Pai que conhece a minha história, os traumas, as desilusões, decepções sofridas, as marcas. Um Pai que conhece lá dentro, aonde a medicina não pode entrar, o médico não pode entrar, a ciência não pode entrar, não pode conhecer, por mais que estude. O Pai conhece o que está lá dentro. O Pai conhece o que eu preciso, como lemos aqui. Ele sabe do que vocês necessitam. Mas não fica só aí, Pai, coisa maravilhosa. O Senhor só não somente sabe, mas o Senhor está interessado mais do que qualquer um a nos ajudar nessa manhã. Porque muitos sabem, mas não estão dispostos a ajudar, a estender a mão. Mas o Senhor não está indiferente. O Senhor está aqui nessa manhã, olhando para mim, olhando para cada um que está aqui, os irmãos que estão assistindo esse culto, que vão ver depois, enfim. O Senhor está preocupado, interessado em curar, como foi na vida desse homem no tanque de Betesda. Você quer ser curado? Chegou seu dia hoje. Você não vai para casa hoje frustrado, nunca mais. Você não vai para casa hoje decepcionado, dizendo vou desistir, não vou mais naquele lugar porque nada acontece na minha vida. Há tanto tempo que eu vou, que eu oro, que eu leio a Bíblia, não vou fazer isso mais. Jesus disse, hoje vai ser diferente. Vai ser diferente hoje. Toma o seu leito e anda. Aleluia.
Recebe sua cura, que você tanto tempo esperou. Recebe hoje. Foi isso que ele fez com aquele homem. Vai para casa curado. Oh, Jesus, o Senhor é maravilhoso. Jesus, nos cura nessa manhã, Senhor. Vem com providência. Aquela porta, Pai, que o Senhor tem para nós que estamos aguardando, abre ela, porque o Senhor é aquele que abre as portas. Nos perdoa, Pai, quando nós esperamos em terceiros. Quantas vezes, Pai, eu esperei no homem, que ele me visse, que ele me reconhecesse, que me desse uma oportunidade, mas tudo isso vem do Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai, que está aqui reunida, que estão aqui esperando no Senhor, confiando somente no Senhor. Teremos um bom futuro, porque estamos esperando e confiando no Senhor. Como diz o salmista, eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? De onde virá a minha esperança? De onde virá o meu milagre? De onde virá o suprimento? De onde virá a porta aberta? De onde virá a cura? Ela vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não vem da igreja, não vem dos líderes, não vem de pastores, não vem de empresas, não vem de familiares, não vem do sistema do mundo, ela vem do Senhor. É dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a provisão, a providência, é dele que vem o nosso milagre. Levanta e anda. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque vamos continuar sim, esperando no Senhor. Vamos continuar sim, Pai, ainda que as circunstâncias, que o momento está dizendo, olha, já morreu, pare de perturbar o mestre, porque já morreu. Mas o Senhor é aquele que ressuscita, ainda que já morreu há algum tempo, o Senhor pode ressuscitar nessa manhã. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, te louvamos e te agradecemos no santo nome e bendito nome do Senhor Jesus. Amém. Dê a salva de palmas para o Senhor, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Deus te abençoe e obrigado por essa oportunidade em nome de Jesus.